Olá, meus queridos irmãos e amigos. Olha, nós aqui de volta para, mais uma vez, trazer uma mensagem da palavra dele ao nosso coração. Esta voz que nos orienta, esta voz que nos ensina, esta voz que nos consola, a única e exclusiva voz no mundo que é 100% segura, porque ela é a verdade, a voz de Deus. E não se pode ouvir a voz de Deus a não ser através da sua palavra. É claro que Deus pode se manifestar a nós de outras maneiras, mas a maneira mais lógica que nós temos e segura neste mundo é a sua palavra e a sua palavra escrita. Vamos orar para que Deus possa estar abrindo a nossa mente para compreendermos essa palavra santa e verdadeira? Oremos então. Senhor, obrigado por permitir-nos entrarmos mais uma vez na tua presença através da tua santa e bendita palavra. Eu quero orar, Senhor, por essa pessoa ou estas pessoas que neste momento estão me vendo e ouvindo a tua palavra neste momento. Que o Senhor esteja, Pai, falando ao seu coração, abençoando a sua vida, abençoando o seu dia, abençoando a sua família, abençoando, ó Deus, o seu trabalho, sobretudo abençoando o seu coração, abrindo a sua mente para que possa compreender a palavra do Senhor. Eu oro com gratidão no nome de Jesus. Amém. O querido irmão e amigo deve estar lembrado que na mensagem anterior nós falamos sobre a revelação de Deus através da sua palavra. E Deus se revelou no passado através da sua palavra aos homens através dos profetas. Nesses últimos dias, Deus está falando conosco ainda e continua falando conosco através da sua palavra. Ele elegeu pessoas, levantou homens e mulheres para anunciar a Ele mesmo através da sua palavra. Olha um texto que eu quero ler para você, que é muito lindo, muito importante. O capítulo 5 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Paulo escreveu assim: E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. E ele vai dizer na última parte do verso 19: E pôs em nós a palavra da reconciliação. O verso 20 diz: De sorte que somos embaixadores da parte de Deus, como se Deus por nós rogasse. E o escritor, que é Paulo, termina dizendo para nós: Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconciliou, ou que vos reconcilieis com Deus. O verso 21, ele faz uma alusão ao Cristo que nunca pecou, porém se fez pecado por nós. Olha o que ele diz no verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Muito interessante esse texto. Portanto, o que Paulo está dizendo a nós é que nessa questão de Deus se revelar ao mundo, nesses últimos dias, através do seu Filho, ele se revela de maneira muito interessante, porém muito, mas muito simples. Eu fico imaginando como um Deus tão grande, como um Deus tão sublime, um Deus tão grandioso em glória, em majestade, ele utiliza pecadores como este que vos fala neste momento, cheio de defeitos, cheios de problemas, cheio de pecado, para falar ao seu coração. Mas é assim que Deus faz, querido. Deus sempre usou o ser humano para falar
ao ser humano. Deus sempre levantou homens entre os homens e dando-lhes responsabilidades de poder falar do Evangelho, para poder falar dele aos homens. Pode ver que em toda a Bíblia Sagrada, Deus sempre usou homens, mas ele não usa qualquer homem, não. Ele usa aqueles a que ele encarrega a sua palavra. Para que ele possa encarregar da sua palavra, é necessário que nos convertamos, é necessário que nos apresentemos como instrumentos a ser usado ou serem usados por ele. Todos os homens que foram usados por Deus, eles passaram por uma transformação, eles nasceram de novo, eles nasceram espiritualmente através da palavra. Então Deus os utiliza como instrumento dele para que ele seja ouvido neste mundo. Deus não fala oralmente hoje a ninguém. Se você ouvir alguém por aí dizendo que Deus me disse isto, não, isso não corresponde à verdade da palavra de Deus. Ele disse antigamente Deus falou aos pais, nesses últimos dias nos fala por meio do seu Filho, mas ele utiliza palavra escrita. Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, no capítulo 13 da primeira carta, ele diz uma coisa interessante. Ele diz, olha, em parte nós vemos algo por revelação de Deus, mas quando isso que for, quando isso que está por vier, está falando da palavra escrita, então as revelações desaparecerão, a ciência desaparecerá, as línguas desaparecerão, a adivinhação não mais existirá, as profecias serão aniquiladas. Ele diz, vai permanecer apenas dois, ou três, a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior dos três é o amor, porque este permanece para sempre. E ele diz, porque o amor não se acaba, o amor não tem fim, porque o amor é o próprio Deus. Deus é o amor. Jesus Cristo é a revelação de Deus em amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João escreveu dizendo, porque Deus é amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. A verdade é que Deus tem levantado homens e mulheres neste mundo para anunciar Jesus. Mas é importante que o anunciar Jesus esteja atrelado diretamente à sua palavra, que estejamos em obediência absoluta à sua palavra. Deus não fala a você através da minha palavra. Não. Deus me usa, é verdade, como instrumento dele, como porta-voz dele. Como disse Paulo aqui no texto, como embaixador, aquele que traz notícia do outro mundo para nós. Então, estou trazendo notícias do outro mundo, não que eu seja super, que eu tenha entrado nas habitações de Deus, como disse Paulo, não é que eu fui até o terceiro céu, mas eu entrei na mente de Deus através da sua palavra, lendo-a, estudando-a, pesquisando, e Deus, por sua vez, está me usando, como tem usado tantos outros homens e mulheres, para falar a sua palavra, para revelar ele a este mundo. O texto é muito claro que tudo provém de Deus que estava em Cristo Jesus, reconciliando o mundo consigo, mas pôs em nós a palavra da reconciliação. Éramos inimigos, mas Jesus veio para estreitar os laços de amizade entre nós e Deus. Ele derrubou a parede de separação que estava no meio. Na sua carne, ele desfez as inimizades, fazendo de ambos um único povo. Para Deus não há macho, não há fêmea, não há preto ou branco, bonito ou feio, grande ou pequeno. Para Deus todos são um em Cristo Jesus. Desde que reconheçamos
os nossos pecados, desde que reconheçamos a nossa indignidade de pertencermos a Deus, Ele nos faz dignos. A Bíblia diz que Ele nos faz santo, porque aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, a fim de que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus continua se revelando através da sua palavra. E ele utiliza pessoas para falar, mas pessoas compromissadas, responsáveis pela palavra de Deus. Pessoas que utilizam a palavra de Deus como a única regra de fé e prática, como a única maneira de se falar dele. A única pessoa que ignorou, quer dizer, existiram muitas pessoas que ignoraram o homem falando da palavra de Deus, mas uma dessas pessoas está lá em Lucas capítulo 16. A Bíblia diz que aquele homem ouviu tanto, mas não creu. E certo dia ele morre, vai para o inferno. E no inferno ele ergue os olhos e clama a Deus dizendo: Deus, tem misericórdia de mim. Manda, Senhor, alguém na minha casa para falar aos meus irmãos, ao meu pai, à minha mãe, para que eles não venham também para esse lugar de tormento. Mas Deus, ignorando naquele momento o seu pedido, ele disse: não, pai, porque se alguém dentre os mortos for ter com eles, eles se arrependerão. Você está vendo a importância que aquele homem estava dando agora a palavra de Deus oralmente falada por alguém? Deus termina dizendo para ele o seguinte: lá tem Moisés. Quem é Moisés? Um homem, um ser humano como eu e você. Ele está falando da lei de Deus, escrita por Moisés. A lei que veio através de Moisés. Ele diz: lá tem Moisés e os profetas. Lá tem, em outras palavras, os pregadores e a minha palavra. Que eles ouçam. Se eles não ouvirem, se eles não crerem em mim, através da pregação da minha palavra pelos pecadores, de maneira nenhuma eles irão crer em mim. Querido, creia agora. Jesus está falando contigo. Fomos encarregados da palavra da reconciliação, como embaixadores da parte de Deus. E como embaixadores da parte de Deus, nós rogamos: reconciliai-vos com Deus. Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É tão interessante quando recebemos o Senhor Jesus como Salvador pessoal. Ele diz lá em João capítulo 15, eu não chamo mais vocês de amigos, ou seja, de servo, porque o servo não sabe tudo que o seu Senhor faz. Eu os chamo de amigo, porque o amigo sabe tudo sobre o seu amigo. Ele está falando dele como amigo, que faz de nós amigos, e ele, no caso, revela tudo para nós. Deus abre o seu coração para nós, acredite nisso. Tem pessoas que têm medo de ser crente, tem pessoas que têm medo de se entregar a Jesus porque não compreende a palavra, não entende a palavra, não sabe quem é Deus, não sabe quem é Jesus, tem medo da igreja, tem medo dos crentes, tem medo de tudo, querido. Deus aqui está dizendo na pessoa de Jesus que quando nós abrimos o coração e o recebemos como Senhor e Salvador, por sua vez ele abre o seu coração, ele revela tudo para nós. Deus se revela através da sua palavra. Você vai ver Deus revelado ao ler a sua palavra. Você vai ver Deus através da revelação pela pregação, pela comunhão na igreja, pela comunhão entre os salvos. Essa comunidade de pessoas salvas pela graça. Deus está se revelando. Deus está falando com você. Deus está sendo revelado nesses últimos dias como nunca. A palavra de Deus tem sido pregada como nunca. Você está diante da palavra de Deus. Você está diante de Deus nesse momento por meio da sua palavra. Nós estamos aqui nos interagindo porque Deus está interagindo conosco. Ele quer fazer de nós
amigos. Acredite nisso. Existe coisa melhor do que ser amigo de Deus? Não, não existe. Ele quer ser o nosso amigo. O mais, além de tudo isso, ele quer que nós sejamos os seus amigos. Andarmos juntos, vivermos juntos, ouvirmos a sua voz, a sua orientação, a sua direção. Ah, querido, não há coisa melhor do que isso. Deus abençoe o teu dia. Que você seja, a partir desse momento, dirigido pela santa e bendita presença do Senhor. Deus abençoe você e a sua família. Tenha um bom dia. Mais uma vez, muito obrigado por você dispensar esse tempo para me ouvir, na certeza de que você está ouvindo um embaixador do Reino de Deus, através da sua palavra. Deus te abençoe, Deus te guarde. Até a próxima mensagem, se o Senhor nos permitir.